Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos fazer um estudo bíblico hoje da nossa lição que vai entrar no ano 2021. Nós já vamos começar estudando a lição do próximo dia 3 de janeiro de 2021. A lição 1, que tem por título O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa revista é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é escrita pelo professor e pastor Ezequias Soares. Ezequias Soares é um grande teólogo da Igreja Assembleia de Deus, e nós vamos estudar, assim, vamos entrar já no assunto, a pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é uma força ativa, é um ser impessoal, mas nós vamos falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Antes de nós começarmos a explicar essa lição, vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo tome a direção do nosso estudo bíblico. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te pedimos perdão por todos os nossos pecados e falhas, e te pedimos que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos ajudar nesse estudo bíblico nesta noite. Nos exorta, nos ilumina, nos admoesta, nos faz convertidos a Ti, nos mostra o caminho da justiça e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, o texto áureo da nossa lição, que vai ser estudado no dia 3 de janeiro de 2021, Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu peço que você abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Vamos refletir nesse texto para nós adentrarmos na explicação desta lição, que o texto de Paulo, na sua carta aos Efésios, diz para nós não entristecermos o Espírito Santo. Ou seja, uma pessoa, ela pode ficar alegre, pode ficar triste. Bem assim é o Espírito Santo. Se nós fizermos alguma coisa que o contrarie, automaticamente ele vai ficar moribundo, vai ficar entristecido, vai ficar magoado, vai ficar como uma pessoa magoada, como uma pessoa que se sente rejeitada. Se você rejeita o Espírito Santo, se você o tem como simplesmente uma força ativa, uma máquina, um robô, uma coisa, você vai estar entristecendo ele. Então ele não pode ficar triste, ele não merece ficar triste. Ele tem que ficar satisfeito, ficar alegre. O que é que faz o Espírito Santo ficar triste? Os nossos pecados. É como uma criança que entristece seu pai quando ela faz algo que não agrada o seu pai. Então, quando uma criança faz algo que não agrada seu pai, automaticamente seu pai fica contrariado. Bem assim é o Espírito Santo. Se nós, como filhos de Deus, filhos do Pai eterno, que o Espírito Santo é também Deus, ele fica triste. E quais são as coisas que deixam o Espírito Santo triste? Como o pecado que eu falei. O que é pecado? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo fala: as obras da carne são conhecidas, quais são? Prostituição, lascívia, impureza, ou seja, os pensamentos sujos, imundos do mundo. Todos pecam. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz que aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso, não há verdade nele. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Só que existe a prática do pecado. Em 1 João capítulo 3, versículo 8 está escrito que aquele que vive na prática do pecado, esse é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o que é que deixa o Espírito Santo entristecido? São pecados contínuos e frequentes que as pessoas não querem arrepender-se, ela faz daquilo um hábito, um costume. Então, toda vez que nós pecamos e acostumamos-nos em fazer aquilo, nós passamos a ser lançados nas mãos do diabo. Então, para que isso não aconteça, nós precisamos estar pedindo ajuda ao nosso advogado, ao nosso consolador, ao nosso paracleto. O Espírito Santo em grego é paracleto, que quer dizer consolador ou advogado, aquele que advoga nossas causas, que nos ajuda, que nos admoesta, que nos acompanha, que nos dá o suporte necessário. Então, nós não podemos deixar o nosso advogado entristecido com pecados,
com coisas que afastam-nos de Deus, como, por exemplo, a prostituição. É por isso que o servo de Deus ele tem que procurar automaticamente casar-se. É melhor casar-se do que abrasar-se, porque se ele é casado, ele vai evitar de procurar prostituição. E tem pessoas que não se convertem e entristecem mais ainda o Espírito Santo de Deus, que mesmo casado, ou mesmo casado, ainda procura a prostituição. Então, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa também não acredita no avivamento na igreja, não acredita em obra de libertação, não acredita que Deus cura, que Deus liberta o homem do pecado, da bebedice, do alcoolismo, das drogas, ele também entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, gente. O Espírito Santo é um ser, só não é um ser humano, é um ser eterno, extraordinário, poderoso, que conhece todas as coisas, sabe nosso pensamento, de longe esquadrinha nosso andar, nosso levantar, nosso deitar. Ainda a palavra não é chegada à nossa língua, o Senhor já conhece toda. Salmo capítulo 139. Então nós vamos estudar aqui, pela Bíblia, a revelação verdadeira da identidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é como os norte-americanos ensinam na sua Bíblia de King James. King James tem uma Bíblia que ensina que o Espírito Santo é o Holy Ghost. Holy é santo e Ghost é espírito. E esse Holy Ghost, santo ou espírito, é como se fosse um espírito que vagueia na terra e que carrega um pano sobre si, que ele é invisível, mas carrega um pano como se fosse um fantasma. Santo fantasma, ou fantasma santo. Então essa tradução não é adequada para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares do universo. Ele não é um espírito é diferente do espírito. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, eu quero dizer a você que o Espírito Santo não é um espírito que vagueia, como um anjo que anda sobre a terra. O artigo aqui não está indefinido, um espírito. Deus não é um espírito, Deus é Espírito. Tanto faz estar no céu como na terra, tanto faz como estar debaixo da terra, como nas águas debaixo da terra. Deus está em todas as partes. Então, meus queridos, vamos entrar agora aqui em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, que fala que o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. O Espírito Santo, ele está desde a criação do mundo. Diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando a terra era informe e vazia, tudo era escuro, nada nela havia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, ele está, mesmo até antes da criação do mundo, tanto quanto na criação do mundo. Em Salmo capítulo 104, versículo 30, está escrito, envias o teu Espírito e são criadas, ou são criados, e o teu Espírito renova a face da terra, renova a terra e faz as coisas serem geradas na terra, as sementes brotarem, né? As sementes de todo tipo de frutas, verduras, todo tipo de plantações, Deus faz brotar através do seu Espírito. Então o Espírito Santo de Deus não atua somente em pessoas, ele atua também no ecossistema, ele atua também no meio ambiente, tanto na terra quanto na água, através nos peixes, no meio dos peixes, dos moluscos, dos componentes das algas que compõem o mar, a água salgada e a água doce. Deus está em todos os lugares. Ele sabe do mínimo peixinho até o macro peixe, do tubarão enorme, da baleia enorme. Ele conhece quantos peixes aquela baleia engoliu, quantos peixinhos aquele tubarão comeu. Ele sabe todas as coisas, todos os corpos que já tombaram a sepultura, que viraram lama, que viraram gás carbônico, que foram cremados. Deus conhece tudo através do seu Espírito. Então, o Espírito de Deus é enviado para criar as coisas na terra e é enviado para renovar a terra. Salmo capítulo 104, versículo 30.
O Espírito Santo também possui todas as faculdades e os atributos da personalidade. Se você ir lá em João capítulo 16, versículo de número 13, está escrito que quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará ou vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo, mas quando ele vier, ele falará das coisas que tem ouvido e vos mostrará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo, ele possui atributos de personalidade. Ele ensina, ele sente, ele ouve, ele traz notícias e nos guia, nos ensina no caminho correto. João capítulo 16, versículo 13. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, você pode abrir sua Bíblia também aí, que o Espírito Santo revela a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz que, Paulo falando, quero fazer-vos compreender de que ninguém estando com o Espírito de Deus diz que Jesus é maldito. Se uma pessoa ela está com o Espírito Santo de Deus, ela nunca vai dizer que Jesus é amaldiçoado, que Jesus é bicha, como alguém já falou, que Jesus é gay, que Jesus é uma maldição, porque Deus não fez meio homem e meia mulher, Deus fez Adão e Eva. Então, isso é que é a bênção de Deus. Deus abençoou o casal, disse que era bom o que ele havia feito. Então, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus ele faz homem e mulher e os abençoa. Então, ninguém pode dizer pelo Espírito Santo que Jesus é maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Espírito Santo é Deus e Senhor, como eu havia falado no início, que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Qual é a liberdade que o Espírito Santo de Deus dá? A liberdade de sermos libertos, de sermos livres do pecado, livres da maldição, livres da doença, da maldição eterna do pecado, livre dos demônios. Onde há o Senhor, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então, o Espírito de Deus também contagia a tua casa agora, trazendo liberdade para você, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo bênção, porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito Santo de Deus não é uma máquina não, viu, gente? O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa, como muita gente está ensinando por aí, que o Espírito Santo de Deus é uma força, tipo uma carga de bateria, que dá a carga de bateria, dá uma carga na terra e deixa aí rolando. Não, não é assim não. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem sentimentos e ele é Deus, certo? Apocalipse capítulo 22, versículo 17, que o Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Quem lembra daquele texto, abra lá em Apocalipse 22, 17, que diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e a igreja diz, vem, e nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva se comunicam. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito Santo opera na vida humana por meio da igreja. Então, nós temos aqui uma grande lição nesse trimestre aí que vai chegar em janeiro, a partir do dia 3 de janeiro de 2021, vai ser a lição A Pessoa do Espírito Santo. Certo? Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu quero convidar-vos a ler aqui em João capítulo 14, aquele texto maravilhoso que Jesus começa dizendo, não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai as muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse texto é o texto mais consolador para a nossa época, visto que nós estamos passando um momento de grande aflição sobre a terra, onde uma pandemia ameaça a nossa saúde, ameaça a nossa expectativa futura, não sabemos o que vai ser de amanhã, e nós precisamos estar vinculados a esse texto aqui que Jesus fala, não se turbe os vossos corações. E no capítulo 14, versículo 16, ele fala algo extraordinário. Nós vamos ler do capítulo 14, do versículo 16 até o versículo 26. Se você tiver com sua Bíblia aí,
Eu peço que você abra a sua Bíblia. Já tem algumas pessoas aqui conosco. Tem Maurício Santos. Um abraço, Maurício. Edson Santos mandou aqui a palavra verdade. Adailson Monteiro. Natsu Ribeiro. Ramilson José. Pregador Ricardo de Deus. Deus abençoe todos vocês que estão aqui e todas as pessoas que estão nos nossos grupos também, o grupo Orar e Ouvir Deus Falar. Nós vamos estar sempre ministrando esse estudo bíblico para vós outros, dentro das nossas possibilidades, tá bom? E peço que vocês também compartilhem para que outras pessoas acompanhem o nosso estudo bíblico. João capítulo 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, esse é o versículo 26, viu? Do capítulo 14. Que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em João capítulo 16, versículo 14, diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-há de anunciar. Olha só que interessante aqui, vou tentar explicar um pouquinho de cada versículo, para você poder captar o entendimento do que Jesus quis dizer. No capítulo 14, versículo 16, diz que ele rogará ao Pai, ele rogaria ao Pai, para que o Pai enviasse outro Consolador. Interessante que ele não fala aqui que enviaria um Consolador, ele enviará outro Consolador, ou seja, outro da mesma espécie que eu. Olha só que maravilha, ele está dizendo, eu vou enviar, eu vou pedir ao Pai, melhor dizendo, eu vou rogar ao Pai, olha a submissão de Jesus ao Pai, dentro de uma hierarquia trinitariana, uma hierarquia onde ambos são iguais, onde os três, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são o mesmo Deus, sendo pessoas diferentes, distintas, e um respeitando o espaço do outro. Nenhum é maior do que o outro, todos estão aqui se respeitando, é chamado de pericorese. Eu vou explicar daqui a pouco o que significa essa palavra, que não é muito utilizada no nosso meio cristão, é chamada pericorese, que é a igualdade da unidade da Trindade, ou seja, o Pai é igual o Filho e o Filho é igual ao Espírito Santo. Não que os três sejam só Jesus, como no unicismo ensinado por um movimento unicista de Sabélio, que ensina que o Pai é Jesus e o Espírito Santo é Jesus. Não, Jesus é um, o Pai é outro e o Espírito Santo é outro. É algo que a gente vai trabalhar nesse trimestre aí do ano que vem, 2021, explicando também sobre a Trindade, que muitos dizem que é uma heresia, uma seita aí fala que é uma heresia, mas a gente vai trabalhar dentro desta dimensão para que entendamos melhor e compreendamos pelo Espírito Santo de Deus esse fenômeno extraordinário que é a manifestação do Espírito Santo, tanto no Pai, quanto no Filho, quanto em nós, seres humanos, que acreditamos em seu poder e sua palavra. E ele vos dará outro Consolador, ou seja, outro da mesma espécie. Se Jesus subiu, o Espírito Santo, ele vem. E ele veio para o povo dele ali no cenáculo, em Atos capítulo 2, versículo do 1 até o 8, diz que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos, aqueles que estavam perseverando, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, no qual o Espírito Santo, ou as quais o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Então, foram vistas, não foram ouvidas. Há uma diferença. Vistas porque as pessoas viam, mas não entendiam o que estava sendo falado. Então, as palavras ali de língua, a palavra línguas, não quer dizer dialecto, quer dizer glossolalia, ou seja, falava numa língua que só dava para ser vista, não dava para ser ouvida, para ser compreendida. Em capítulo 2, versículo 8, diz que foram ouvidas, ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, ou seja, nosso próprio dialectos,
A palavra língua ali, no capítulo 2, versículo 8 de Atos, é dialectos. Há uma diferença entre glossolalia e dialectos. Dialectos é quando o Espírito Santo de Deus usa o ser humano para falar das grandezas de Deus para outras nações, na língua da própria nação, sem mesmo até aquela pessoa ter estudado inglês, ou grego, ou romano, ou italiano, espanhol, francês, sem a pessoa estudar a língua, ela fala a língua do outro país, das grandezas de Deus para aquelas pessoas, e elas são compreendidas. Então, é chamado de dialectos. O Espírito Santo, ele vem fazer esse fenômeno. Por isso que Jesus aqui, ele diz, eu vos enviarei outro consolador. Vai ser um mestre, vai ser um advogado, que vai estar com vocês o tempo todo. Não se preocupe, porque eu vou morrer, vou ressuscitar, vou subir, mas não vou deixar vocês só. Eu vou rogar ao Pai para que ele vos envie um outro. Ó, a palavra outro quer dizer alguém da mesma espécie. Para que fique convosco para sempre. No versículo 17 do capítulo 14 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. A pessoa que está impura, uma pessoa que está em pecado, não pode receber o Espírito Santo. Não adianta, ela não vai receber o Espírito Santo de Deus. Para receber o Espírito Santo de Deus, a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, se render completamente ao Senhor Jesus, clamar a Ele pela sua presença, para que ela seja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, ali num povoado do Sapé, ali na cidade de Itabaianinha, Sergipe, numa igrejinha da roça. Eu fui batizado no Espírito Santo no momento em que eu menos esperava, porém eu estava pedindo frequentemente, já havia mais de 6 meses pedindo que Deus me batizasse com o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo o mundo não pode receber, só quem aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? Então, o ímpio, a pessoa que não recebe Jesus, não pode, porque não vê, nem o conhece. É necessário ver e conhecer, né? Mas não ver com os olhos físicos, gente. Com os olhos físicos a gente não consegue ver o Espírito Santo, mas a gente consegue ver pelos olhos da fé. A gente consegue acreditar pelos olhos da fé que o Espírito Santo é Deus e que o Espírito Santo habita em nós, pode habitar em nós. Mas o Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo não habita onde há maldade, onde há rancor, onde há ódio. Se a pessoa não pede perdão ao seu próximo, se a pessoa aborrece seu próximo, não ama o seu próximo, se a pessoa odeia outras pessoas de coração, tem ódio, essas pessoas têm mágoa, elas não recebem o Espírito Santo de Deus. E se essa pessoa já tem o Espírito Santo de Deus e está produzindo mágoa dentro dela e ódio, raiz de amargura, essa pessoa tende a perder a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Então, precisamos conhecer o Espírito Santo, e essa lição é uma lição maravilhosa para nós conhecermos o Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo quer habitar em todos nós, sejamos o que for, o Espírito Santo quer habitar em nós, mas para habitar tem uma condição. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração e permitirmos que ele adentre e faça morada. No versículo 18 diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus está garantindo aqui que ele não nos deixaria sozinhos. Se você está se sentindo sozinho agora na sua casa, dizendo que é melhor morrer, é melhor não continuar, saiba de uma coisa, você não é órfão, você não é um filho sem pai, você não está abandonado por Deus. Ele envia o Espírito Santo. Tem um hino que fala assim, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Então, quando você estiver triste, lembre-se que Jesus disse que não nos deixaria órfão. Deus, ele não te deixa sozinho, abandonado, como um filho sem pai. Além de Deus ser seu pai, ele envia o Espírito Consolador, o amigo que diz para você nessa noite: não se turbe o seu coração, creia em Deus e creia também em Jesus. No versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que maravilha, o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro de você e que vos fará lembrar todas as coisas que Jesus tem te dito. Muita gente não quer ler a Bíblia porque diz que o Espírito Santo vai fazê-la lembrar das palavras do Senhor Jesus. Mas o interessante é que o texto diz que ele vos fará lembrar. E para lembrar de algo, você tem que ter vivido, você tem que ter passado por aquilo. A não ser que seja uma revelação do Espírito Santo, que também já está na Bíblia, ou que é embasada pela Bíblia. Porque existem pastores já aí cometendo aberrações, heresias, né, ações heréticas, horríveis, das mais aterradoras. Como, por exemplo, tem um pastor que mandou as ovelhas comerem capim, e as ovelhas obedeceram. Então, isso aí é uma heresia, e não tem embasamento nas escrituras, nem tampouco nos evangelhos, nem nas cartas, nem nas epístolas. Então, essa ação deve ser repugnada, e ela não é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer lembrar a nós os textos bíblicos para que nós possamos pregar para a multidão, para que nós possamos, no abrir da boca, falarmos para outras pessoas, ou para uma pessoa que é de uma religião diferente, de uma religião satanista, de uma religião que não agrada a Deus. Então, o Espírito Santo vos fará lembrar do que você tem lido nas Escrituras, ou do que você, mesmo não tendo lido, tem embasamento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que são 66 livros que nós nos guiamos como norte, como a bússola que guia o viajante perdido. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus e também se torna a palavra de Deus quando você acredita que ela é a sua bússola, que ela é o livro mais importante para a sua vida espiritual. Porque muitos acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus e se torna a palavra de Deus. Outros acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus. Então, se a pessoa acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, amém, legal. Tem outros que acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, é preciso ela ler a Bíblia para entender que nela contém a palavra de Deus, que ela se torna a palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus. Amém? Queridos, além desse capítulo 14, nós lemos também o capítulo 16, versículo 14, que diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Durante muito tempo, no meio pentecostal, falou-se ou afirmou-se que o Espírito Santo não pode ser adorado, porque a função dele é glorificar a Jesus, e Jesus glorificar o Pai. O Espírito Santo, ele é uma pessoa de Deus, ele é a pessoa de Deus, melhor dizendo, e ele é uma pessoa no sentido de não ser uma máquina, uma força ativa. Ele também pode ser adorado da mesma forma que Jesus é adorado e que o Pai é adorado. Se você orar uma oração de 1 hora, em toda a oração não citar o nome do Pai e nem citar o nome de Jesus,
você pode glorificar ao Espírito Santo o tempo todo. Glória ao Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo, te recebo, Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode citar o nome do Senhor Jesus para glorificar o Espírito Santo de Deus. Dá no mesmo. Também você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Eu te adoro, Pai, eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro, Elohim, eu te adoro, Jeová, eu te adoro, Jesus, eu te louvo. Você está adorando Deus. Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Não são três deuses, você não está adorando três deuses, está adorando a Deus. Certo? Uma ligadinha aqui, vou dar uma pausa.